de fato, a nossa aula de hoje. Eu estava pensando aqui, olhando o calendário, irmãos, próxima semana já é a nossa N1. Então, Próxima semana? hoje é dia Não, 15, né? moço. Que susto, hein, Aelson? Segundo o calendário, né? Só se o calendário mudou, mas de acordo com o calendário acadêmico, próxima semana, né, dia 22, já é a semana de prova. Então, dia 22 será a nossa próxima, seria, né? O nosso Fábio próximo também encontro. falou a mesma coisa ontem. Então é por causa do calendário, né? Então, pessoal, é o seguinte, eu quero... Tá baixo, hein? Vocês estão me escutando bem, né? Eu não. Sim, eu estou. Tá não, Aelson? Por que, Aelson? Você não Não. está escutando bem? Eu estou beleza, está escutando tranquilo, professor. Aelson, põe um fone de ouvido. Não dá trabalho não, Não, Aelson. Põe um fone de ouvido aí. Não, tá baixinho. Tá baixinho? Vou sair e entrar de novo. Aumenta o volume aí do seu computador. Então é o seguinte, como eu estava dizendo, então nós vamos fazer aqui, hoje seria a aula número 6, né? É a aula número 6, e é sobre a visão panorâmica sobre a vida de Jesus, sobre o ministério. E eu quero falar aqui rapidinho sobre esse capítulo, né? No meu livro, que é a terceira edição, ele é o capítulo de número 6. Na edição que vocês têm, eu creio que é o capítulo de número 7, que é a mesma edição que nós colocamos aí no site, né? Colocamos aí na plataforma. Vocês podem dar uma olhada lá, que é o capítulo 7. Alguém está com material aí para dar uma conferida? Alguém está com material aí agora, do Gandhi? Introdução panorâmica da vida do Ministério Público de Jesus? Exato. É o capítulo 7 do meu aqui. 7, né? Na terceira Isso. edição, essa que eu estou usando, é o capítulo 6. Então, houve uma mudança aí de sequência de capítulo. Então, vocês vão pular o capítulo 6 e vai ver agora o 7, né? Que é o nosso assunto de hoje. E eu vou ficar no 6, que é o mesmo assunto. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre o que a Bíblia fala de Jesus, né? Na aula passada, nós estudamos sobre o que os críticos, né? A crítica da forma, a autocrítica, fala sobre a pessoa de Jesus, sobre o Jesus histórico, né? Nós estudamos aí, e acaba que eles querem tirar... Estamos no Gandri ainda. Isso, estamos no Gandhi, capítulo 7 do material que vocês têm aí, tá? Então, acaba que os críticos querem tirar da Bíblia, né? Sobre as narrativas de Jesus, eles querem tirar o que eles chamam de mito, que são os milagres, os acontecimentos sobrenaturais, e aí eles querem tirar o mito. E daí, se tirar essa parte sobrenatural das narrativas de Jesus, então não sobrará quase nada, né? Então, hoje nós vamos ver, de fato, o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Jesus, né? Uma narrativa bíblica sobre a existência, sobre o ministério, a vida pública de Jesus. Bem, o Gandhi começa, eu queria que vocês acessassem o material de vocês. O material está aí, vocês estão com ele na mão já? Não Já, ouvi Elcio? nada. Não está ouvindo, não, Sim, Elcio? estou com um na mão. Tá. O Solomão também deve estar já com o dele. O Leilson, você está com o material aí? O Renan, o Natan, o Leandro. Tô pedindo de novo, professor, que não tá, eu tô te ouvindo nada. Elcio, eu tô te ouvindo. Tá bom. Tá? Parece que tá conectando de novo o Elcio. Mas não tem nada não, vamos lá. Não, saiu o celular, não tava funcionando. Tá, então fica... E agora, Elcio? Melhorou? Melhorou. Então, beleza. Tranquilo. Elcio, pega o seu livro lá, o seu texto, e vai lá pro capítulo 7, tá? Então, o Gandhi começa falando sobre a data, né? As datas
sobre a vida, o ministério de Jesus, e ele conclui que Jesus viveu de fato o período de 3 anos e meio, né? O seu ministério durou esse período de 3 anos e meio, começando pela sua vida. O Gandhi usou a palavra obscura, o período obscuro, o período da popularidade e o período da rejeição. Então, o Gandhi ele divide o material, a vida de Jesus, digamos assim, em três etapas, né? 3 fases. Primeiro, o ano obscuro. O que caracteriza esse ano obscuro? Segundo o que vocês entendem, o que seria esse ano obscuro na vida de Jesus? O que vocês acham? Na vida? O momento em que ele estava em menos evidência, foi o momento do batismo, da tentação, Exato. do início da pregação, da operação de milagres e exorcismos, né? O início. Isso. Por exemplo, a sua adolescência, né? A sua juventude, Jesus ele não aparece, né? Nós não temos relato, a não ser Lucas. E eu vou fazer outra pergunta. Por que Lucas traz o relato da infância de Jesus e os outros evangelistas não trazem? Porque Lucas foi pesquisador. Quem mais responde? Quem concorda com Salomão? Um de cada vez, para não dar problema. Quem concorda com Salomão que só Lucas escreve sobre o ministério de Jesus porque Lucas era um pesquisador? Eu concordo. Você concorda? Por que você concorda, Leandro? Que segundo alguns escritores diz que até mesmo Hernandes Dias Lopes vai dizer que Lucas por alguns fatos ele foi pesquisar, estudar, ele foi atrás até das próprias pessoas que foram que andaram com ele, que estavam com ele, até a própria mãe de Jesus aí até entrevistou ela, segundo alguns pesquisadores, né? Certo. Eu vou fazer outra pergunta. E por que os outros não escreveram? Só Lucas pesquisou? Meu ponto de vista, eles se ateram simplesmente naquilo que eles presenciaram, né? Que a maioria, no caso, os outros 3 andaram com Jesus, né? Então eles relataram o que eles viram, o que eles presenciaram, e não pesquisas. Certo. Quem mais? Eu defendo porque Lucas estava escrevendo para um povo grego, um povo inteligente, e daí ele trouxe desde a infância para provar realmente que ele era um menino perfeito, desde a infância. Os outros não escreveram porque Mateus escreveu desde da sua genealogia para provar para os judeus que ele é mesmo rei. Aí os outros também no seu... Mas Marcos escreve não é para os judeus, né? E João também escreve não para os judeus. Ele escreve para os romanos, né? Marcos certo. Apresenta Jesus como servo, né? Os romanos não interessavam, então, saber, por exemplo, sobre a infância de Jesus? Porque Marcos, por exemplo, vai escrever para os romanos, né? Apresentar Jesus como servo obediente. Não compensaria, por exemplo, Jesus como criança ou adolescente obedecendo seus pais? Ele não colocou nem os ensinamentos de Jesus direito para os romanos. Quem dirá de Jesus de criança? Pois é. Tá, então, o argumento de vocês é esse, é por causa dos seus destinatários? Que eles não escrevem? Não escreveram? Fala logo que nós tá com a pulga atrás da orelha. O meu argumento foi diferente do professor. Qual é o seu, Salomão? Porque nenhum dos outros 3 foram pesquisadores. Eles simplesmente narraram o que eles viram, o que eles presenciaram. Mas Marcos não presenciou. Porque é o seguinte, eles não presenciaram o nascimento. Sim, mas em questão de milagres, da andança de Jesus, e Marcos não presenciou, mas Marcos narrou o que Pedro passou para ele. Certo. Porque o Evangelho de Marcos é chamado de Evangelho de Pedro. Porque é a narrativa de Pedro. Certo. Então, mas assim, os discípulos foram chamados, né, no início do ministério de Jesus, né? Foi chamado, na verdade, o Jesus chama os seus discípulos no ano de popularidade, quando ele estava no auge
estava iniciando seu ministério, a popularidade dele estava crescendo. Foi ali que ele chamou seus discípulos, né? Então, os discípulos tiveram contato com Jesus a partir daquele momento. Então, se eles escreveram só o que presenciaram, então eles tinham que escrever a partir de Jesus com 30 anos, né? Digamos assim, que foi quando Jesus começa a se tornar popular. Ele sai da obscuridade, né? Na Digamos assim. verdade, alguma coisa eles escreveram sem a presença, né? Sem estar presente. Alguma coisa que alguém narrou, né? Exatamente. Mas Então eles tiveram... eu entendo que o Evangelho de Lucas é mais robusto do que os outros, por causa da pesquisa. Ele vai mais a fundo. Ele faz uma genealogia a partir do lado de Maria, enquanto Mateus faz do lado de José. Então, eu entendo de Lucas como um evangelho mais robusto por causa da pesquisa. Bem, a explicação que a gente pode dar para esse ponto aqui é o seguinte: uma criança judia, né? Uma criança judia, ela é de família pobre, do pai carpinteiro, né, da mãe pobre. Nós falamos um pouco aqui sobre a pessoa de Maria, há tempo atrás. E não ia chamar a atenção de ninguém, né? Então ninguém escreveria um livro sobre a vida de uma criança de uma família pobre, sem expressão nenhuma e sem chamar a atenção de ninguém. Então uma das explicações é essa, é que Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, né, digamos assim, ele não chama a atenção de ninguém. Ele não faz milagres, ele não faz nada sobrenatural, ele está ali ajudando o seu pai, né? Está trabalhando com seu pai, ajudando a sua mãe. Então, não há nada que chame atenção, a não ser o que Lucas conseguiu, né? Lucas, através de sua pesquisa, descobriu que Jesus um dia, com 12 anos, ficou para trás numa viagem, né? Ficou para trás, esqueceram ele, e quando foram encontrá-lo, ele estava junto com as autoridades ali, ensinando a lei de Deus. Então, esse fato chamou a atenção. Um menino de 12 anos estava debatendo com os judeus, com os sacerdotes, né? Então, isso chama a atenção. Isso chamou a atenção do povo, né? Então, Lucas escreve, ele faz entrevistas, né? Pesquisa e ele descobre esse momento. Tá, então, no ano de obscuridade, ou nessa fase de Jesus de obscuridade, nós temos o batismo, né? Jesus foi batizado, logo para iniciar o seu ministério, ele é batizado no Rio Jordão. Depois ele tem a tentação, né? Ele vai para o deserto ser tentado. E até esse momento ele ainda está no anonimato, né? Porque ele é batizado. E mesmo acontecendo todo aqueles acontecimentos ali em torno do batismo, mas quem percebe aquele movimento ali, aquela voz do céu, a pomba, né, que desce ali sobre ele, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, só João Batista que entendeu e percebeu todo aquele movimento, porque ele já tinha sido avisado que ia acontecer aquilo. A voz de Deus, né, que João traduz lá, esse é o meu filho amado a quem me comprazo, as pessoas escutaram como um trovão. Então elas pensavam que era apenas um trovão, então também não entenderam nada. Então o batismo, a tentação, né? Jesus foi para o deserto, então ele foi para um local onde não tinha ninguém, né? Onde não tinha público, não tinha plateia. A pregação, ensino, operação de milagres, alguma expulsão de demônios, Jesus ainda faz nesse período, né, de obscuridade, porque as pessoas eram curadas, ele curava e Jesus se retirava, né, expulsava o demônio, mas ele se retirava e as pessoas nem sabiam quem era ele que executava aqueles milagres,
quando perguntaram para o cego de nascença, né, é um registro lá em João, perguntaram para o cego de nascença quem era que tinha curado ele, o que o cego falou? O cego não conhecia ele, né? O cego disse, olha, eu não conheço, a única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Foi essa a resposta do ex-cego para a sinagoga, para os líderes da sinagoga. Então, esses milagres, esses exorcismos, alguns deles, né, ainda estão dentro do ano de obscuridade. Agora, o ano de popularidade, nós temos grandes multidões, né, que aí a multidão fica sabendo, porque a notícia corre, né? Notícia corre, o pessoal é de boca a boca, e daqui a pouco tinha uma multidão seguindo Jesus. Depois, dentro ainda desse período de popularidade, ano de popularidade, Jesus escolhe os 12, Jesus vai para o monte, passa a noite orando, e ao retornar ele escolhe os 12, né, para segui-lo. Jesus ele faz algumas pregações, ensinos, continua operando milagres e exorcismo, ainda dentro da popularidade. Na terceira fase, aí nós temos o ano de rejeição, né? Então, se Jesus, o seu ministério foi 3 anos, então o Gandhi está dividindo o primeiro ano de obscuridade, o segundo ano de popularidade e o terceiro de rejeição. Então, a rejeição, ele começa lá com a confissão de Pedro, né? A confissão messiânica, tu és o Cristo, Filho de Deus e tal. Nós temos as predições sobre a paixão, né, e a ressurreição. Jesus começa a falar que ele vai ser entregue, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser morto. Ele começa a descrever isso aos seus discípulos, né, já nessa fase. Depois nós temos a transfiguração, aquele momento que lá no monte ele está ali com Pedro, Tiago e João, e ali ele se transfigura, né, já é no último ano ali do seu ministério. Nós temos também ainda dentro da rejeição a ressurreição de Lázaro, e Jesus, essa ressurreição de Lázaro está lá no Evangelho de João. Então Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. Depois nós temos a semana da paixão, que é aquela semana que antecede a crucificação, né? Tem todo ali um acontecimento naquela semana. Nós temos a Páscoa, né? Nós temos a entrada triunfal. Antes da Páscoa, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra ali já no final praticamente no final do seu ministério, aquela entrada triunfal. Ele purifica o templo, né? O templo tinha se tornado, como a gente sabe pelas narrativas, né? O templo tinha se tornado um local de comércio, de negócio, e Jesus vai lá e purifica, né? Tira ali os vendedores, os comerciantes, e diz que aquela casa é chamada casa de oração. Depois nós temos a última ceia, né? Que é uma ceia pascal. Aqui Jesus ele celebra a Páscoa e inaugura a nova aliança, né? Então a nova aliança ela é inaugurada aqui nessa última ceia pascal e a primeira ceia da nova aliança, né? Porque Jesus disse assim, ó, esse é o cálice, este é o meu sangue que é derramado por vós e é o cálice da nova e eterna aliança, né? Então ali, né, Jesus está anunciando a mudança de aliança, a mudança de um novo momento, né? Eu não quero chamar de dispensação para a gente não ficar preso na linha do dispensacionalismo, mas Jesus cria ali, ele não é que ele cria, ele está cumprindo, digamos assim, as profecias de que Deus daria um novo espírito, um novo coração, um coração de carne, colocaria a sua lei no coração das pessoas, derramaria do seu espírito. Então, é um momento, né, na história em que Jesus chama de nova aliança.
Então, isso acontece aqui, é anunciado essa nova aliança na última ceia pascal e na primeira ceia do Senhor, né? A prisão e julgamento, né? Jesus, ainda nesse ano de rejeição, ele é preso e julgado. Aí depois nós temos a crucificação, depois nós temos a ressurreição, a aparição de Jesus pós-ressurreição e, por fim, a ascensão, né? Jesus, ele é assunto ao céu, né? E aí a gente sabe da história, e aí os evangelhos, eles terminam aqui na ascensão, né? De Jesus pós-ressurreição. E aí entramos já para o livro de Atos dos Apóstolos, que aí vai se cumprir, que é a sequência do Evangelho de Lucas, né? É a sequência, é o derramamento do Espírito Santo e uma série de coisas que tinha sido prometida por Jesus, né? O que a gente pode apresentar aqui para vocês sobre a vida de Jesus? Nós temos algumas coisas que provocam crítica, né? Primeiro, são alguns pontos críticos, né? Digamos assim. O primeiro ponto crítico está no nascimento de Jesus, né? Porque Jesus nasce de uma virgem, um nascimento virginal. Ele nasce de uma virgem, né? A virgem é concebida pelo Espírito Santo, então é algo assim novo para a humanidade. Não se tem história, não se tem relato de alguém que foi concebido pelo Espírito Santo. Nós temos na mitologia grega Zeus, né, que se encarnava em forma humana e tinha relações com mulheres, mas era relação sexual mesmo, e dizia que os filhos de Zeus, do relacionamento sexual com essas mulheres, gerava semideuses, né? Os filhos dele eram metade humana e metade Deus. Então, mas isso aí era mitologia grega. Fora isso, nós não temos relatos verídicos de alguém que foi concebido pelo Espírito Santo. Então, o ponto crítico já começa aí, no nascimento de Jesus. O próximo ponto crítico da pessoa de Jesus, nós temos o seu próprio ministério, né, a sua própria pregação, também é um ponto crítico, porque o que acompanha a pregação de Jesus são os milagres, né, os milagres, o sobrenatural, que é o próximo ponto crítico, né, que aí nós vimos aí as críticas na aula passada sobre os milagres, o sobrenatural da vida de Jesus. E o outro ponto crítico é a ressurreição de Jesus, né? É um ponto também muito debatido, muita especulação, muita invenção, né, sobre a ressurreição de Jesus, muita negação da ressurreição de Jesus. Mas Jesus ressuscitou, né? Nós já estudamos, vocês já estudaram a cristologia, na teologia sistemática, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus, o tipo de ressurreição. Ele ressuscitou no corpo, o mesmo corpo que ele foi sepultado, é o mesmo que ressuscitou, né? Agora um corpo glorioso, um corpo glorificado. Então, sobre a ressurreição de Jesus, eu quero aqui falar sobre cinco objeções que os críticos colocam, né? 5 críticas, digamos assim, a respeito da ressurreição de Jesus, né? A primeira dela, a primeira crítica apresentada pelos críticos a respeito da ressurreição é que Jesus, ele pareceu ter morrido, mas na verdade entrou em coma e mais tarde reviveu por algum tempo, né? Então, eles falam que Jesus, na verdade, não morreu, mas ele pareceu estar morto e entrou em coma e depois ele volta do coma e continua a sua vida normal, certo? Então, essa é uma das críticas, né? É uma das conjecturas.
Mas o Gandhi vai dizer que essa teoria, né, essa hipótese, ela não se firma, né, ela não vinga, porque é o seguinte: Jesus ele foi traspassado, né, por uma lança, né, foi furado, essa lança atravessou o seu abdômen e por causa disso saiu um fluxo de água com sangue, né, que saiu desse furo que Jesus levou dessa lança, que traspassou, né? E ele ficou pendurado ali por 6 horas. Então, isso antes de ser crucificado, ele já tinha sido torturado, né, espancado brutalmente, né, pelos seus agressores, né? Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson teve ali uma noção de como era a tortura, né? Como que a pessoa ela era torturada, chicoteada, e as pessoas falam que aquele tipo de tortura realmente acontecia na época da crucificação, né? Então Jesus passou por toda passou uma noite lá no Sinédrio, né? Sendo julgado, um julgamento injusto, né? Porque ele passou a noite em julgamento, era proibido o Sinédrio funcionar durante a madrugada, era contra as regras, mas ele foi julgado à noite. Não ouviram ninguém para testemunhar a favor de Jesus, né? Porque os seus seguidores não tiveram ali, a não ser Pedro, que mais tarde acaba negando ali Jesus, né? Quando foi pressionado. Então, o julgamento de Jesus, ele passou a noite sendo esbofeteado lá pelos judeus no Sinédrio. Depois foi entregue no dia seguinte aos romanos e Pilatos manda açoitá-lo de novo, né? Que aí nós temos toda aquela tortura dos soldados romanos. Depois foi crucificado durante 6 horas pendurado no madeiro, com seus pés e suas mãos traspassadas por cravos, né? O Gandhi traz até uma figura, eu não sei se é aqui nesse capítulo, mas ele vai tratar sobre a crucificação. Eu acho que foi lá no início, na introdução dos evangelhos, aliás, na introdução aqui do seu livro, que Gandhi trouxe, Gandhi apresenta, vou ver se eu consigo achar rapidinho aqui, eu estou folheando o livro, quando ele fala lá da cultura, né, da crucificação dos romanos, o contexto histórico, né, cultural. Ele apresenta um cravo, né, um prego, que foi encontrado num cemitério, no antigo cemitério, no calcanhar de uma pessoa, no osso do calcanhar. Ou seja, o prego entrou pela frente do pé. Professor, Oi. Aquele vídeo que o senhor mandou para nós lá, um deles, o doutor Rodrigo apresenta esse mesmo cravo no calcanhar. Isso. O Gandhi tem a foto, né? O Gandhi, ele apresenta aqui essa foto de um osso de um calcanhar com o prego cravado ali no calcanhar, né? Cravado, e atravessou o calcanhar para baixo, né? Onde o prego entrava na madeira, e eles ainda viravam a ponta do prego ainda do outro lado, que era para não sair, né? Deixa eu só, agora que eu preciso aqui mostrar para vocês, eu não estou achando, quer ver? Então, eu estou mostrando para vocês o argumento de que Jesus não entrou em coma, né? E depois voltou do coma e voltou a viver. Na verdade, Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Não vou achar aqui não. Quem tiver, não sei se nesse livro de vocês tem, depois vocês folheando aí, vocês vão achar. É só olhar no vídeo que está lá no grupo, lá que vê. Lá no vídeo tem, né? Tem, no vídeo eu assisti ele hoje. Tá, então lá tem essa, uma imagem, né? Uma foto, né? Ele apresenta, ou ele apresenta lá o não é uma foto, ele apresenta o objeto. Acho que é uma réplica perfeita lá. Ah, entendi. Eles fizeram uma réplica do próprio objeto. Tá, o porque prego virado à ponta. Aham.
Bem perfeito lá. Isso. Isso demonstrando, irmãos, que realmente a pessoa era crucificada e que a crucificação é uma realidade, não é invenção da Bíblia, não é invenção dos escritores do Evangelho. A crucificação e outra coisa, era realmente cravos, não era amarrado, né? Que as pessoas querem achar que só amarrava as mãos, amarrava os pés no madeiro e pronto, né? Mas não, era realmente furado, traspassado. Tá, então eu não achei não, mas o Professor, Salomão tá lá no vídeo, depois vocês olham lá. Alguém quer falar alguma coisa? Tá me chamando aí? uma coisa que eu achei interessante lá, o Rodrigo Silva falando, Ah, é que era comum, ele não soube, ele disse que não, ninguém sabe explicar isso, né? Mas eu achei aham. interessante ele dizendo que era comum achar cravos, né, com os judeus, né, no bolso dos judeus, tal, esses trem. Será que era Uhum. para testificação da fé, de que os irmãos realmente morriam daquela maneira e tal, alguma coisa do tipo? Olha, eu não tenho explicação, Renan, para isso, né? Pois Para é, nem esse, ele soube, né, ele falou. não tem explicação. Mas assim, então, Eu já sei o essa, que eu vou fazer. sim, Renan, desculpa. Pode falar. Não, era só brincadeira, é porque eu já sei qual era o meu campo de estudo, eu ia estudar sobre os cravos no bolso dos judeus. Ah, tá, ok, beleza. Então é o seguinte, essa hipótese, né, essa teoria de que Jesus entrou em coma e não morreu, essa hipótese está descartada. A segunda hipótese que eles apresentam é que os discípulos roubaram o cadáver de Jesus. Eles roubaram, né, e depois disseram que Jesus ressuscitou. Mas também essa hipótese ela não se sustenta. Por quê? Porque vocês sabem que os romanos colocaram guardas, né, na porta do sepulcro, e os discípulos não tinham coragem de enfrentar os guardas romanos que estavam ali armados. Então, essa é uma das respostas. Outra resposta é o seguinte: se eles tivessem roubado Jesus, o lençol que cobriu Jesus não estaria ali no túmulo, né? Os lençóis e o lenço dobrado ao lado ali onde foi colocada a cabeça de Jesus, né? O Gandhi vai dizer que um ladrão não ia ter esse cuidado de... Professor, Oi? só um minutinho aí. Eu vou colocar a foto aqui. Eu parei o vídeo bem no que o senhor precisa. Ah, você conseguiu? Vamos lá, Salomão. Olha aí, tá vendo? Você não Consegue? consegue compartilhar não, né, Salomão? Não, ele tá no vídeo aí que o senhor mandou. É o vídeo que o Faz senhor mandou. assim, ó. Você tem a foto, ou você pausou. Tira um print da Eu tela do pausei. seu Vou tirar um celular. print. Tira o print e põe lá no grupo. No grupo do Isso, vou pôr WhatsApp. no grupo agora. É isso, vou Põe lá no lá grupo. que eu vou colocar, eu vou abrir o grupo aqui para todo mundo ver a tela. Então, pessoal, é o seguinte, a segunda resposta. A primeira, os discípulos não tinham coragem de enfrentar os guardas romanos para roubar o corpo de Jesus. Segunda, se ele tivesse roubado o corpo de Jesus, teria levado com lençol e tudo. Eles não ia dar tempo tirar o lençol, tirar o lenço, deixar tudo lá no sepulcro. Eles tinham levado com lençol e tudo. Então, é outra resposta. A terceira resposta, que os discípulos ficaram surpresos quando souberam que Jesus tinha ressuscitado. Então, essa surpresa dos discípulos, né, e essa incredulidade deles, né, muitos não creram que Jesus tinha ressuscitado. Salomão, vou abrir aqui. Demonstra também que os discípulos realmente não furtaram a... Tá, então, deixa eu só... Salomão, eu vou compartilhar a tela para a gente olhar isso aqui. Um minutinho. Então, tá aqui. Vocês estão vendo aí a tela? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Aham. Então, tá aqui, ó. A foto tá assim um pouco embaçada, mas aqui é a mão, né, do Dr. Rodrigo. Na mão dele, ele está apresentando o calcanhar com o prego. A foto que está no Gandhi é exatamente essa. Essa parte aqui de cima é a cabeça, né, do prego, né, do cravo. Essa parte aqui de baixo
é a ponta. Olha só que a ponta está virada. Então, ou seja, essa parte aqui onde o prego saiu é a parte de baixo do calcanhar, onde a pessoa pisa e apoia no chão. Esse aqui, ó. E essa parte aqui é a parte de cima. Então, o prego entrou por cima do pé, atravessou todo o osso do calcanhar e sobrou toda essa ponta. Com certeza era a ponta do madeiro, né? Lá da haste, até ser virada para não arrancar o prego, né? Então, de fato, irmãos, era algo assim desumano, né? Realmente era algo desumano. Uma pessoa dificilmente sobreviveria a tamanha. Sem falar, outro argumento que o Gandhi não coloca aqui, Jesus foi crucificado na sexta-feira. O sábado se aproximava. O sábado começava às 6 da manhã. Aliás, 6 da tarde. O sábado começava. Então, as pessoas que estavam penduradas tinham que ser tiradas da cruz, porque antes das 6 horas da tarde, porque a partir de 6 horas da tarde já iniciava o sábado e ninguém poderia ficar crucificado no sábado. Então, o que os soldados faziam? Quando ia tirar a pessoa e a pessoa estivesse viva, o que eles faziam? A Bíblia diz que eles quebravam as pernas das pessoas para que elas acabassem de morrer, né? E depois de mortas serem tiradas da cruz. Então, o terceiro argumento, a terceira hipótese, é que os discípulos experimentaram uma alucinação. Então, o discípulo estava noiado, estava alucinado, e disseram que Jesus ressuscitou. Mas engraçado é que Jesus aparece, né, várias vezes, né? Jesus ficou 40 dias depois de ressuscitado. Será que os discípulos passaram 40 dias alucinados? É complicado, né? Jesus aparece. Como é que é? Haja pó. Então, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Os discípulos chegavam a entregar suas vidas, né, por causa da palavra da ressurreição. Será se a pessoa ia entregar a sua vida, né, e ia morrer por uma mentira, por uma alucinação, né, por uma visão assim falsa, né? Então, essa hipótese também está descartada. A quarta hipótese da ressurreição é sobre essa aqui é mais esdrúxula. O pessoal diz que os discípulos foram no túmulo errado. Eles erraram o túmulo. E quando foi lá no túmulo de Jesus, né, que seria o túmulo de Jesus, eles foram em outro túmulo que estava vazio, mas não era o de Jesus, era o túmulo de outra pessoa. Então, também está muito errado, né? Essa hipótese do túmulo errado, essa não tem nem como. Será se os guardas estariam vigiando um túmulo errado? Então está todo mundo errado, os discípulos, os guardas romanos. Então é uma série de erros, né? E quinto lugar, eles dizem que a ressurreição de Jesus, ela é uma ressurreição como a ressurreição dos deuses mitológicos gregos, né? Que Jesus ressuscita apenas na mitologia, né? Apenas no imaginário, foi uma criação da cabeça dos discípulos e foi apenas um mito, né? Então, meus queridos, é complicado essa situação. Depois, vocês continuam a leitura, né? Já estamos chegando no final do capítulo. Depois vai falar sobre o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, Jesus usava muita poesia, muita figura de linguagem. Jesus usava muito trocadilhos, né? Trocadilho, é claro, dentro da sua cultura, que até Gandhi diz que é difícil de ser traduzido, né, para outra língua, esses trocadilhos que Jesus usava. Ou seja, Jesus usava um termo que na pronúncia parecia outro,
né? Então ele fazia um trocadilho, isso para criticar a religião falsa dos fariseus, né? E também Jesus usava muito paralelismos, né? Muitas comparações. Isso era o estilo do ensino de Jesus. E outro recurso que Jesus usou muito nos seus ensinos, qual foi o outro recurso? Quem arrisca? Qual foi, Aelson? Que Jesus usava muito para ensinar. Qual foi o recurso? Parábola. Parábolas, né? Então Jesus usou muitas parábolas. Aquela de Lucas, capítulo 16, aquele relato de Lucas, de Rico e Lázaro, é uma parábola ou é uma história? Parábola. Conforme o professor Eurípides, se cita o nome dos participantes, ou seja, das pessoas que envolvem a parábola, se cita o nome, não é uma parábola. E lá ele cita o nome de Lázaro. Cita o nome de Lázaro, né? E outra coisa, a expressão havia, né? Existia, né? Um certo mendigo que à porta de um homem rico pedia esmolas. Então, esse havia, essa expressão, ela também descaracteriza uma parábola. Então, Aelso, a história do rico Lázaro não é uma parábola. Jesus conta uma história, né? Uma história. Então, quando tem nome, Salomão, quando aparece nome de sujeito... Exato. E outra coisa... O verbo haver não é parábola. Não é parábola, porque outra pessoa que é falado o nome também na história é Abraão, né? Abraão é citado lá também. Então, é claro que Jesus ele é o único que viu Lázaro e o rico depois da morte, né? É claro que Jesus é o único que viu, porque ele é Deus, né? Então, ele, como Deus, ele viu os dois, um em cada local, né? Um em cada situação. Então, aquele momento lá não é parábola, mas o restante, né? Jesus usou as parábolas, muitas parábolas, para ensinar o seu discípulo. Porque as parábolas, na verdade, elas eram uma forma simples, né? De Jesus ensinar. Ela era simples. Jesus usava uma linguagem muito corriqueira, né? Jesus falava do lírio dos campos, né? Jesus falava da ovelha, né? Jesus falava do filho perdido que sai de casa, né? Que é o filho pródigo. E outras parábolas mais. Jesus falou a parábola do sal, né? Jesus falou a parábola dos talentos. Jesus falou a parábola das 10 virgens. Então, muitas parábolas Jesus usou para a parábola da figueira, da videira. Né? Jesus usou muitas parábolas para ensinar, e ele usava sempre elementos presentes ali no dia a dia das pessoas. Né? Então, se Jesus vivesse numa cidade, hoje, né, uma cidade moderna, com certeza Jesus usaria elementos presentes, né, no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa vida, no nosso costume, né? Então Jesus usaria outro tipo de linguagem para trazer os seus ensinamentos. Então as parábolas são muitos, Jesus usa muito sobre a parábola. Outra coisa também que Jesus fala muito também é sobre o reino, né? Jesus fala do reino de Deus, o reino dos céus, que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, né? Porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus fala muito também sobre o reino, né? Que o meu reino não é desse mundo. Lá fala, nos evangelhos fala a cidade do grande rei, né? Se referindo a Jesus. Então, Jesus usa muito também sobre o reino, né? Sobre a expressão reino. Outro assunto também que Jesus abordou nos seus ensinamentos foi a escatologia. Né? Nós temos o capítulo 13, se não me engano, de Marcos,
nós temos o capítulo 21 de Lucas, nós temos o capítulo 24 e 25 de Mateus, que nós temos ali a escatologia, né, de Cristo, né, a escatologia de Jesus. Ele traz o seu sermão escatológico, né? Ele traz a sua escatologia. O Gandhi vai apresentar que tem uma escatologia concretizada, uma escatologia consistente, né? Uma escatologia realizada, né? É outro ponto de vista da escatologia de Jesus. Mas Jesus traz ali o sermão escatológico, né? Que faz parte também dos seus ensinamentos. E ele apresenta, quem lê, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, você vai ver muitos elementos lá do Apocalipse, né? E só lembrando que o Apocalipse não estava escrito quando Jesus, né, falou aquilo ali. Interessante é que Jesus fala, né, o sermão escatológico, ele ensina o sermão escatológico, traz a sua escatologia, fala muita coisa que está lá no Apocalipse, muitos elementos, mas só lembrando que o Apocalipse não estava escrito ainda. E quando João tem a revelação, João escreve exatamente, ou quase tudo daquilo que Jesus tinha falado lá no Evangelho de Mateus. Então é muito interessante. Uma chave para você interpretar aquele capítulo 24 e 25 de Mateus, uma chave para interpretar lá é o Apocalipse, né? E o que Jesus fala lá em Mateus 24 também é uma chave para interpretar a sequência do Apocalipse. Porque os discípulos perguntaram, eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Jesus falou, os discípulos contemplaram o templo, né, de Salomão e disseram para Jesus que o templo era formoso, o templo era bonito, mas Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí, o que aconteceu? Os discípulos, então, perguntaram a Jesus em particular, quando serão estas coisas? Né? Que coisa? A destruição do templo. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Então, eles fizeram 3 perguntas para Jesus no capítulo 24 de Mateus. Jesus vai responder essas 3 perguntas aos discípulos, né? Tá. Ele fala a destruição do templo, né? Jesus fala da destruição do templo. Quem tivesse no campo não era para voltar para Jerusalém. Por quê? Porque naquele momento o templo, né? Quem tivesse no telhado não era para descer. Quem tivesse no campo não voltava. Ai das grávidas que estiverem amamentando naquele dia. Por quê? Porque a devastação da cidade de Jerusalém foi pelo general Tito, né? No ano 70, a devastação foi terrível. Quem traz um relato, e depois eu gostaria que vocês lessem, se vocês se interessarem, é Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, o Gandhi vai falar sobre isso, depois você vai lá no capítulo 20, se eu não me engano, que fala do Apocalipse, lá em Gandhi. Flávio Joséfo traz um relato dizendo o seguinte, os soldados romanos, eles mataram tantas pessoas, eram tantas pessoas que eles tinham dificuldade de caminhar ali no pátio do templo. Eles tinham que subir na pilha de corpos de pessoas mortas. O sangue escorria como uma enxurrada, né? Como uma enxurrada de chuva, um dia de chuva, era o sangue escorrendo. Os soldados caminhando com sangue no meio da canela e subindo nos corpos, né, como se fosse uma escadaria, para matar aqueles que estavam tentando fugir. Então, tamanha foi a carnificina, a mortandade daquele dia. Por isso, Jesus disse que quem tivesse no campo não voltasse naquele dia. Está lá em Mateus 24. Quem tivesse no telhado, que não descesse. De lá, se pudesse fugir, se pudesse correr,
que corresse. Então ele começa explicando. Aí Jesus vai falar, depois ele muda, né, o tempo, ele vai falar sobre a grande tribulação. O engraçado é que Jesus não fala do arrebatamento. Não fala. Alguém que acha que lá no capítulo 24 de Mateus tem alguma coisa de arrebatamento, né? Fala, então o Filho do Homem virá nas nuvens e tal. Se o arrebatamento for do jeito que a gente fala, essa vinda de Jesus nas nuvens, que todo olho verá, isso não é arrebatamento. Porque segundo o que nós entendemos, segundo o que nós pregamos, e se essa for a forma correta que a gente interpreta, o arrebatamento é um momento em que ninguém verá, apenas aquele que vai ser arrebatado, né? Vai ser um arrebatamento secreto. Jesus vem nas nuvens, leva a igreja e tal, e ninguém fica vendo. Depois Jesus volta em glória. Aí sim, aí é o segundo momento em que ele relata lá em Mateus, que todo olho verá, que no Oriente, Ocidente e tal. Então ali não é arrebatamento, ali é a vinda gloriosa de Jesus, né? Então, só para você ver. Arrebatamento não é a vinda de Jesus, né? Não entendi. Arrebatamento é a ida da igreja, né? O arrebatamento, exatamente. Sim, é a ida da igreja, né? Só que, segundo o que a gente entende do arrebatamento, a igreja encontra Jesus nos ares. Isso, exatamente. É o encontro de Jesus com a igreja nos ares, né, conforme diz lá em Tessalonicenses, Paulo fala isso, e de lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus não vem aqui na terra. O aparecimento glorioso, Jesus desce em glória com seus santos anjos, e ele desce para guerrear lá no momento lá do Armagedon, né? É a guerra do Armagedon. Então Jesus desce para guerrear, vence Satanás, vence a besta, né? Vence o falso profeta, a besta, já lança logo eles direto no lago de fogo, vivinho, lança eles para lá, e depois amarra o dragão por 1000 anos, tal. Então vem todo aquele processo. A gente não está falando de Apocalipse aqui, mas é só para a gente entender que Jesus também fala sobre a escatologia, né? Jesus traz no seu ensino a escatologia. Ele fala o reino de Deus, ele usa as parábolas, e ele também tem o seu sermão escatológico, né? Então, pessoal, aqui... Arrebatamento secreto é um erro de interpretação? Não é um erro de interpretação, é mais uma interpretação, né? É como eu falei, se o arrebatamento for como nós interpretamos, Mateus 24 não fala de arrebatamento. As 10 virgens também não é arrebatamento. Mas ali tem que estar preparado, né, para entrar nas bodas e tal. Mas se eu falar dois pontos aqui da parábola das 10 virgens, a gente derruba a questão do arrebatamento ali. Primeiro ponto. São quantas noivas? Quantas virgens? 10. A igreja são quantas virgens? Uma. Outra coisa, as 10 virgens, elas são convidadas para o cortejo do noivo. Elas não são a noiva. Em momento nenhum o texto diz que elas são noiva. Diz que elas são virgens convidadas para o cortejo nupcial. Ou seja, elas vão entrar na fila do cortejo, elas são convidadas porque o noivo vem com a sua noiva. Tá certo. Aquele convite, aí vem o noivo, ele já vem com a noiva. E elas tinham que sair de casa e acompanhar o cortejo. Tá vendo como não bate? Show. Não bate. E outra Agora, coisa também, que a gente... professor... Só um minutinho, só para eu terminar aqui. O que a gente pode extrair de ensinamento? Aí o ensinamento tem, né? A lição tem. Que lição nós tiramos? É a lição do preparo, né? Da espera, de estar pronto. Aquela questão, se o arrebatamento for secreto, se o arrebatamento for algo rápido, no piscar de olhos, como nós interpretamos,
Então, nós temos que estar preparados como aquelas noivas deveriam estar preparadas para acompanhar o noivo com a sua noiva. Fala que é de Aliás, aquelas vigilância, virgens, então. né? Aquelas virgens. Tinham que estar preparados para acompanhar o noivo com a sua noiva. Né? O Salomão pediu a palavra. Eu só queria dizer o seguinte. Se for como nós estamos dizendo assim, colocando como uma representatividade, as 10 virgens como a igreja, é prejuízo demais, porque só vai 50%. Então. É muito prejuízo, é muito fora de lógica isso aí. Pois é. Então, assim, se a gente for aprofundar mais sobre arrebatamento, eu creio no arrebatamento, que o arrebatamento, Jesus não vai deixar ninguém da igreja para trás. Se o arrebatamento for do jeito que a gente fala, Jesus não vai deixar ninguém da sua igreja para trás. Porque ninguém sobe pelo próprio mérito, porque a salvação não é meritória. Não é mérito. Entendeu? Não é mérito. As 10 virgens lá, o azeite ali está falando de vigilância, né? De vigilância. Então, aquelas 10 virgens ali representam Israel. Israel. Somente uma parte dos judeus reconhecerão o Messias. A outra parte não vai entrar no casamento do noivo com a sua noiva, que é a igreja. Aquelas 10 virgens ali representam os judeus. Então, pessoal, é o seguinte. Vocês vão lá na plataforma, vocês vão ver as aulas que nós já estudamos, né? Os capítulos que nós já estudamos. Vocês vão dar ali uma pincelada nesses capítulos, dar uma lida. Vocês vão terminar de responder todos os exercícios propostos, tá? Inclusive o de hoje, né? Eu vou ainda preparar uma questão para a gente dar uma olhadinha lá do capítulo que nós estudamos hoje. Porque esses exercícios, eles compõem a nota da N1. A N1 vale 5 e eles valem 5. Cada exercício tem o seu valor. Somando todos os exercícios, tem que dar 5. Entendeu? Professor? Sim. Por gentileza, eu te pedi aquele dia para o senhor dar uma olhada lá, porque eu não consegui ver. Eu fiz uns exercícios e mandei. Agora, aliás, eu não lembro se eu enviei ou se eu deixei ele por aqui. O senhor poderia ver para mim, se eu estou devendo alguma coisa, e mandar para mim no WhatsApp? Certo. Você fala na plataforma ou foi no formulário do Google? Não, foi no formulário lá daquele link que o senhor mandou. Do link, né? Tá ok. Eu vou olhar lá. É facinho de olhar. Ali é um formulário do Google. Quando a pessoa clica lá em enviar, ela salva, né, a resposta. Então, tá bom. Gente, então, eu já estou terminando por aqui. Então, hoje nós falamos sobre uma visão panorâmica, né, da vida e ministério de Jesus, morte e ressurreição, os seus ensinos. Só uma visão panorâmica mesmo. Vocês têm que ler de novo o texto para ter mais informações. E eu espero que todos aí tenham uma ótima semana. E estudem, né? Aproveitem o resto da semana, o final de semana, estudem para a nossa N1. A N1 vai ser postada na plataforma. Eu vou ver um outro jeito. Eu estava pensando de fazer lá no Google, né? Naqueles formulários. Mas eu não sei se vai dar certo. Eu vou tentar primeiro na plataforma, fazer a prova lá. E quem não conseguir acessar a plataforma, veja bem, quem não conseguir acessar a plataforma, vai então clicar no link da prova do Google, né? Eu vou fazer nos 2 locais para fazer a prova. Você não vai fazer a prova 2 vezes, você vai fazer apenas uma prova. Eu estou falando para aquelas pessoas, eu não consegui entrar na plataforma, eu não achei nem o navegador do meu computador, né? E tal. Então, aí vai ter no caso, lá do Google, vai ser uma opção, vai ser uma alternativa para quem não ir na plataforma. A prova vai estar lá na plataforma. Você vai entrar com o seu login e senha para fazer. Beleza? Então, bons estudos para todos. Próxima semana? Próxima semana, tá bom? Na terça-feira. Próxima terça.
Terça-feira. Aí vocês têm de 8 às 9 para fazer a prova, tá bom? Tá bom, professor? Oi. Eu tô fazendo igual o combinado lá que eu Uma conversei com o hora senhor. só Eu tô para fazer a respondendo tudo lá prova, na senhor. Não é plataforma. pouco, não. Não, dá sim, dá para fazer. Um minutinho, ó, Elson, o Renan tá falando aqui. Fala aí, Renan. Professor, eu tinha mandado mensagem para o senhor naquele dia, falando sobre a plataforma. Eu acho mais fácil e mais acessível, assim, no meu caso, né? Então, eu tô respondendo tudo lá, né? Aí Na depois o plataforma? senhor computa lá. Na Isso. plataforma, né? Isso, até porque também eu não tenho disciplina para ficar entrando naquele negócio. Então, já que tem as atividades lá, eu já vou entrando, já vou respondendo lá. Até Tá tô certo. passeando muito por lá esses dias, né? Beleza, Eu tô meio então, atrasado tranquilo. nesse trem. Se tiver lá, Obrigado, professor. fica gravado. Eu vou localizar lá, entendeu? Vou procurar Não, lá, lá vou tá. procurar Aham, nos eu formulários vou procurar. e vou juntar tudo que vocês já fizeram. Quem não fez, quem tem certeza que não fez, então não espera eu dizer que você não fez. Já corre lá, já faz, Não, já tem uns lá responde. que eu... Né? Hoje nós estamos na sexta aula, né? Então, só para você ter uma ideia, são 6 exercícios com o de hoje. Então, corre lá, pega firme, né? Para você não ficar aí para trás, igual aquelas 5 virgens lá, 5 virgens loucas. Não sei se Professor, ficou... só uma dúvida. Por exemplo, o senhor colocou aquela fichinha do grupo lá, né? Aquele questionário do grupo. 1, 2, 3, cada um daquele lá representa o capítulo, né? Tá, peraí, eu não entendi a Não Elsa. é aula, não, é o capítulo. Ou é a aula? Você fala lá na plataforma? Tem lá, né? Exercício Aula 1, 1, aula 2, não é isso? Pois é, cada um deles representa um capítulo desse livro aqui, né? Isso, Aí nessa sequência. Isso, então você procura o tópico, tá? O tópico da aula é o tópico do capítulo. Você entendeu? Sim. Por exemplo, aula 1, o capítulo 1. Aula 2, capítulo 2. Aula 3, capítulo 3. Não, espera aí, Ael. Essa sequência. Espera aí. Qual é o capítulo de hoje, no seu livro? O 7, mas pulou... 7. E a aula qual é? A 6. Então, hoje mesmo já fugiu da sequência. Se você pegar desse jeito aí. Você entendeu? Assim, até onde eu lembro, até a aula passada, estava pegando a sequência do livro que vocês têm, dessa edição aí. Já na aula de hoje, que é a aula número 6, já pulou o capítulo, já foi para o 7. Mas é porque você pulou o capítulo 6, velho. Não é que eu pulei. O Gandhi pulou. Ai, porque no meu livro é o 6. Você entendeu? Eu não pulei, não, porque o capítulo 7, para mim, já começa os evangelhos. Aí nós vamos entrar nos evangelhos, já, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Estudando os evangelhos de fato, porque até agora nós estamos só nas introduções, né? Para nós aqui é o capítulo 6, viu? Não entendi, Salomão. Para nós aqui é o capítulo 6, os evangelhos. Os evangelhos é o 6 e para mim é o 7. Só para você ver, ele inverteu a ordem, né? Mas o assunto é o mesmo, tá bom? Então tá, gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pastor, pessoal, até a próxima. Pastor, professor. Bons estudos, boas leituras. Kaique, muito obrigado Sem problemas. Mais uma vez pelo link. Deus abençoe sua vida e os demais colegas. Aqueles que não estão presentes aqui, vocês avisem. Se você tiver contato com eles, avise que próxima terça-feira é N1, tá? Para não ficar ninguém rodado aí, ninguém cair do caminhão da mudança. Deus abençoe a todos. Tenham todos aí uma ótima noite e ótimos estudos. Até mais. Até mais.